Oi, gurias! Então, eu resolvi fazer um vídeo porque eu não tinha nada pra fazer e estava pesquisando sobre a estrutura molecular do cabelo. Tipo, o que a progressiva, o que a chapinha fazem com o cabelo pra que ele fique liso, ou o babyliss faz o cabelo ficar cacheado, tipo, como é que isso acontece, tipo, quimicamente falando, sabe? Porque, enfim, eu fiz 3 anos de química e meio que né, eu já sabia alguma coisa que eu aprendi lá enquanto eu tava fazendo química. E pesquisei mais e descobri algumas coisas e queria compartilhar, porque eu acho interessante, no mínimo interessante, né, pra você saber. Né? Então, assim, vamos começar com chapinhas e babyliss, tá? O que acontece? Né? Por que o cabelo fica liso e por que o efeito não dura muito tempo, por que desmancha? Então, assim, nosso cabelo ele é formado de ligações químicas, tá? E agora eu vou falar milhões de vezes ligações, e aí vocês entendam que eu tô falando de ligações químicas, sempre, tá? Ligações entre moléculas, tá? Então, nós temos várias ligações no cabelo, certo? Então, e outra coisa que a gente tem muito no cabelo, no corpo inteiro, aliás, água, tá? A gente tem água no cabelo, muita água no cabelo. Horrores de água no cabelo. Tá, então. Vamos supor, então, que esse lápis, tá? É um fio de cabelo. Tá, tô passando ali a prancha, tá? Da chapinha. Quando a gente faz isso, sai uma fumaça. Por mais que eu tenha secado horrores do cabelo com o secador, sempre vai sair uma fumaça. Né? E aí o pessoal tá reclamando, cheio de queimar isso aqui. Enfim, sai uma fumacinha. Aquela fumacinha é o vapor d'água, tá? Que tu tá eliminando do teu fio, da estrutura molecular do teu cabelo. O que acontece? Quando tu libera, tu retira essas moléculas de água, vão acontecer ligações de hidrogênio. As famosas pontes de hidrogênio. Me digam que vocês me lembram das pontes de hidrogênio do colégio, pelo amor de Deus. Todo mundo já ouviu falar das pontes de hidrogênio. Pode não saber o que é, nem como funciona, nem o que faz, o que come, onde é que vive. Mas todo mundo já ouviu falar das pontes de hidrogênio. Pelo amor de Deus, gente. Tá. Então, e outra coisa que aí talvez vocês não lembrem, é que as ligações das pontes de hidrogênio são o tipo de ligação química mais fraco que existe, tá? Tipo, tu desmancha, tipo, muito fácil. Tipo, assim, assoprou, mas mentira, tá? Não assoprou, não, né? Mas, tipo, é bem fácil de desfazer mesmo. Tipo, existem várias formas de se desfazer uma ligação de hidrogênio, tá? Que ela é bem... Enfim, não vou entrar em termos químicos aqui, que eu posso estar falando bobagem, e vocês também não vão entender, tá? Então vamos ficar no feijão com arroz, pra ver se a gente se entende. Então tá, tu liberou a água, e aí tu gerou uma ligação, né, uma ponte de hidrogênio. E ao mesmo tempo, né, tu tá alisando, tá esticando aquele fio. Então tu esticou o fio, ao mesmo tempo tu liberou a água e gerou a ponte de hidrogênio. O que a ponte de hidrogênio faz? Ela segura a estrutura, né, o teu fio, naquela forma que tu tá dando pra ele naquele momento. Então, ele segura aquele efeito liso. Ou, no caso do babyliss, vai segurar o cacho, né? Mas, outra coisa, então, que todo mundo sabe é que o que desmancha um babyliss, uma chapinha? A umidade. Né? A umidade do ar, enfim, pra quem mora em Porto Alegre, assim, olha... Coragem fazer chapinha, porque desmancha muito fácil. É muito úmido o ar aqui, enfim. Pra quem mora em Brasília deve ser maravilha fazer chapinha, mas aqui não é muito legal. Enfim, por causa da alta umidade do ar. Tá. Mas por que a umidade do ar, tipo... Tá, ok, todo mundo sabe que a água desmancha chapinha, mas por que, quimicamente falando, que isso desmancha chapinha? Ah, isso vocês não sabem. Eu duvido que vocês saibam. Espero que não, pelo menos, né? Pra estar cortando uma novidade pra vocês não estar perdendo tempo assistindo isso. Mas enfim, tá, aí tá lá o teu cabelo, tá liso, lindo, maravilhoso. Aí vem a moléculazinha de água, bate aqui. O que acontece? A ligação, a ponte de hidrogênio, ela vai se desfazer. Que, como eu disse, é muito fácil de desfazer uma ponte, né? Uma ligação por intermédio de ponte de hidrogênio. E uma delas é jogando água. Jogou água, acabou a tua ponte de hidrogênio. Tipo, ela é assim mesmo, tipo, né? Então é por isso que a umidade do ar, a água, enfim, desmancha a chapinha ou o babyliss, né? Que também vamos pensar nas lisas que querem fazer cachos pela maneira artificial térmica, né? Por isso, né, chega na esquina ali não tem mais cacho. Muito por causa da umidade do ar. Tem outros fatores também, sempre tem, né? A gente tá falando de química, sempre tem. Mas enfim, principalmente por causa da umidade do ar, aqui pelo menos, né? Ok.
Então, agora, os processos de alisamento e cacheamento químicos, né? O que a progressiva e o relaxamento fazem com o nosso fio, molecularmente falando, para alterá-lo. Então, a gente tem água no cabelo, ok. A gente também tem queratina no cabelo, né? Acho que todo mundo sabe, a gente tem queratina nos cabelos, certo? Que é uma proteína. Dentro da queratina, a gente tem um aminoácido chamado cisteína, tá? Eu não vou mostrar a estrutura da cisteína pra vocês, porque eu acho uma perda de tempo, vai ficar mais complexo, mais chato, né? Então, né, imagina lá uma molécula, tá? Que é o lápis, uma cisteína, certo? As cisteínas, né, vários que a gente tem, elas têm uma molécula, desculpa, um átomo de enxofre, tá? Toda molécula de cisteína, para ser uma cisteína, enfim, ela tem que ter um átomo de enxofre. Tá? Então vamos supor que essa borrachinha aqui na ponta do lápis é o meu átomo de enxofre, tá? E essa é a minha cisteína. Tá. Outra coisa que vocês não lembram e também não são obrigados a lembrar, enfim, né? Pra que saber isso, enfim. Que o enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada, então ele precisa de mais 2 ligações, né? Mais 2 elétrons pra ficar estável, né? Que nem o gás nobre lá mais próximo dele, o. Então, aqui na cisteína, ele está fazendo uma ligação com um carbono e com um hidrogênio. Lembre o hidrogênio, né? Que é um cara que gosta de ser livre. Na verdade, é ser livre. Ele não gosta de se prender, assim, a ninguém. E, na verdade, eu acho que é um preconceito dos outros átomos que não gostam de ficar com o coitado do hidrogênio, entendeu? Dispensam ele muito fácil, sabe? Tipo, enxergam o outro, qualquer um é mais interessante do que o coitado do hidrogênio, sabe? Só porque ele só tem um próton. Enfim, tá? Voltando à explicação, saí, viajei um pouco aqui. Temos aqui outra cisteína, ok? E aqui a borrachinha é o nosso enxofre, tá? Também, mesma coisa, ligado a um carbono, ligado a um pobre coitado de um hidrogênio. Ok. O que acontece? Esse átomozinho de enxofre, vai ver esse átomozinho de enxofre. E aí, como, né, coitado pobre, coitado do hidrogênio, mas eu acho que aquele enxofre é mais legal. E aí, né, eles dão um pé na bunda do coitado do hidrogênio. Me sinto hidrogênio nessa vida agora, eu vou me definir, vou me auto... Enfim, né, meu nome é hidrogênio agora, a partir de agora. Mas então, e eles se unem, tá? Formam uma ligação enxofre-enxofre, tá? Tem um nome específico, mas eu não vou dizer aqui porque, enfim, não é necessário complexificar mais ainda a coisa, certo? E mandam embora os 2 hidrogênios, coitados, aí eles vão, enfim, se unem com qualquer um que eles acharem no meio do caminho, ou só os 2. E aí a gente tem essa ligação enxofre-enxofre. A ligação enxofre-enxofre é uma ligação covalente, que é uma ligação muito forte, tipo, forte, sabe? Ainda mais enxofre-enxofre. Tipo, eu não vou explicar agora aqui o porquê, mas super forte. E para tu desfazer uma ligação forte, não vai ser só jogando água, que nem a ponte de hidrogênio, né? Tu vai precisar de um processo químico, de outra molécula química, enfim, não vou explicar, entrar em detalhes, para desmanchar essa ligação que é mega forte. Então é isso que as progressivas e os relaxamentos fazem. Eles desmancham essas ligações enxofre-enxofre, tá? E desculpa, eu não falei o nome, né? Quando 2 cisteínas se unem por intermédio de enxofre, a gente tem uma cistina, tá? Então, os relaxamentos e as progressivas, eles desfazem essa cistina, né? Transformando novamente em 2 cisteínas. Outra coisa muito importante em relação ao enxofre, e sobre essa molécula chamada cistina, são essas ligações de enxofre-enxofre que definem o fator cacho, tá? Isso que faz o cabelo ser cacheado. Não é só isso. Existem outros fatores, tá? Porque química é uma coisa muito complexa. Enfim, tem outros fatores aí que também definem o cabelo ter cacho ou não. Mas um deles, quem sabe se não é aí eu já não sei se é o principal, é esse. Tipo, quanto mais quanto mais ligações de enxofre tu tiver no teu cabelo, mais cacheado ele vai ser. Mais ou menos isso, tá? Posso estar falando bobagem? Posso. Mas isso eu ouvi numa aula de química orgânica, anos atrás, não importa quanto tempo, né? Enfim, pra quem não sabe, eu fiz 3 anos de
bacharelado em Química. Pra alguma coisa serviu, ou não, né? Posso estar falando merda aqui, enfim. E o professor falou isso em aula e eu nunca me esqueci, né? Que foi, acho que a única coisa que eu achei útil naquela cadeira foi isso. Um comentário aleatório que ele fez, nem fazia parte da aula, mas ele falou e eu gravei. E foi a única coisa que ficou na minha cabeça. Tá? Voltando lá. Então, esses processos químicos desfazem essa ligação. Tá, mas o simples fato de tu desfazer essa ligação não quer dizer que tu tá tornando ele liso neste momento, né? E aí que entra, enfim, a progressiva tem vários passos, e assim como o relaxamento também, eu não vou entrar dentro desse processo que daí é bem mais complexo mesmo, mas assim, basicamente é isso que eles fazem, né? Eles desfazem a ligação enxofre-enxofre, tá? E aí podem mudar o formato do fio do teu cabelo. Outra coisa importante, essa ligação, tá, ela vai ser refeita, tá, nesses processos, cada um a seu modo, né, mas o cabelo não vai voltar pro formato original dele, tá? E aí, dependendo do processo, vai ter, enfim, a progressiva vai deixar liso, o relaxamento vai deixar o cacho mais aberto, enfim, ele não volta, a ligação é feita, tá, mas não volta pro formato original, o fio, tá, isso que é mais importante, a ligação ela é refeita, mas não só tu refazer ela vai fazer com que o fio volte ao normal, tipo, não, ele vai ganhar um formato novo, que tu vai dar, enfim, dependendo do processo, tá? Então, eu acho que era isso. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, né? Por favor, que vocês tenham entendido tudo. Se tiver dúvidas, por favor, me perguntem, porque eu não tô fazendo nada, yeah! Né? Enfim, nem sabe me quer, fazer o quê? Mas, enfim, era isso, gurias. Espero que tenha sido pelo menos interessante saber o porquê desses processos, enfim, a nível molecular do cabelo, como essas coisas acontecem.